Olá pessoal, tudo bem? O Rafa me convidou para responder algumas perguntas sobre um personagem que até hoje assusta muita gente. Eu não queria dar spoiler, mas talvez vocês já saibam de quem que eu estou falando, né? O único. Olá, eu me chamo Lucas Martins, hoje eu tenho 39 anos, sou ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma, sou também palhaço, formado pela Confraria da Paixão, Teatro de Raízes Populares, fiz balé por 6 anos, sou diretor artístico, cenógrafo, aderecista, também trabalhei com TI, sou bacharel e também professor em teatro e editor audiovisual. Poderia começar falando resumidamente sobre você mesmo e sua carreira? O que te motivou a trabalhar com arte? E se mudou de profissão, qual foi o motivo? O que me fez fazer arte, trabalhar com arte? Essa é uma pergunta que até hoje me faço. Não sei, não faço ideia. Mas também eu nunca pensei em desistir da arte. Nunca pensei em trocar de profissão. Tive oportunidades que me fizeram enriquecer como pessoa e como profissional, né? Trabalhei como TI, trabalho como produtor cultural, sou aderecista, sou cenógrafo, sou professor de teatro, sou roteirista. Então, dentro da arte, ela me possibilitou outros caminhos que me puderam me fortalecer, não só como pessoa, mas como profissional também. Durante o evento, qual parte você mais gostava e por quê? Então, eu gostava de tudo, eu curtia tudo. Quando a gente saía da Barra Funda pra ir pro parque, a gente se divertia dentro do ônibus. Ria pra caramba, era piada, show de piadas, a gente via filme, enfim. Chegava no parque, almoçava, fazia maquiagem, tava com uma equipe Super 10 também, o pessoal de maquiagem. E aí depois a gente se preparava pra fazer o cortejo, que também era outra palhaçada. Eu falando, na época eu me divertia muito, eu ria muito, mas muito mesmo. Mas a abertura e encerramento era o momento que eu mais descarregava energia, porque na dança a gente, quando se envolve musicalmente e agrega o teatralmente, você explode ali de emoções e de desejos que te fazem te levar para um êxtase assim meio... Dos personagens que você já fez no evento, Júlio, Bal, Demont, entre outros, qual você gostou mais de interpretar e por quê? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eu fui coordenador. Qual personagem que eu mais gostei? Não sei. Vocês querem saber por quê? Que eu sempre gostei de assustar. Quando você era selecionado para fazer tal personagem, como que esse personagem era passado e explicado para você? Naquela época, quando o parque definia o tema da Hora do Horror daquele ano, eles contactavam a produtora que contratava os artistas para trabalharem na Hora do Horror. Havia-se a reunião com os artistas selecionados. Nessas reuniões, a gente sabia a gênese, já sabia qual era o figurino, em que rua ou túnel iríamos ficar, se era Wide West baixo, Wide West alto, alto, Mistieri baixo. Então ali naquela reunião a gente já sabia para onde iria caminhar o nosso personagem. Em 2011, no último dia do evento com o tema Epidemia, você se ausentou. E isso teve um impacto muito perceptível no palco. Os shows foram adaptados, músicas foram tiradas, interações mudaram, tudo porque o cientista Júlio não estava lá. Com isso, deu para ter uma noção do peso que tinham os personagens que você carregava naquela época. Mas o que foi que aconteceu naquele dia? Você pode contar?
Não, 2011, em 2011, o último dia que eu tive que me ausentar foi porque realmente nós estávamos produzindo o próximo evento lá no parque. E já estava assim combinado e no contrato que no último dia eu iria me ausentar por conta do próximo contrato que também já começava no último dia do evento. Então, foi isso que aconteceu, mas nada de treta, tá? Sobre o Demont, você fez parte da criação da história do personagem. Pode falar mais sobre isso? Em todo o evento, cada ator faz isso com o seu personagem? Se não, como esse trabalho foi parar nas suas mãos? Sim, eu digo que sim, que fiz parte da criação do Palhaço Branco, do Demont, lá em 2009. Porque normalmente, quando um ator ou uma atriz é convocado para interpretar um personagem, o diretor artístico troca uma ideia, né? Então ele passa um briefing, passa a gênese, passa a história, passa o tema, passa os acontecimentos para o ator, e ali nessa troca de ideias, o ator ou a atriz se dá o direito, né, de dar uma ideia, de dar um pitaco, de mostrar como pode ser o andar do personagem. Segundo o seu trabalho com o personagem, a história que sabemos sobre o Demont está correta? Faltam informações? O que estaria faltando? Olha, a história do Demont tem várias contradições que foram colocadas aí na internet. Mas a base mesmo da história é que o Demont surtou amorosamente porque viu a sua cigana, a sua amada, nas mãos do Mr. Freak. E aí, né, talvez ele tenha ido procurar as forças das trevas e trouxe uma maldição pro circo. Essa é a base da história, mas houve várias e trilhões de histórias. Tem algum detalhe sobre o personagem que só você saiba? Alguma informação escondida do público? Poderia revelar? Tem um detalhe que o público não sabia daquela época. Aquele nariz era muito chato, bicho. Que nariz chato. O látex não segurava porque eu ficava correndo pra cima e pra baixo atrás de vocês. Aí o nariz ficava caindo o tempo todo. E eu não podia botar elástico, porque ia quebrar o efeito do palhaço, não faz. Além do Demont e do Mr. Freak, há algum personagem da trama que também tinha uma grande relevância na história? Olha, todos os personagens daquela época, da Hora do Horror 2009, tinham relevância. Acontece que o mais poderoso de todos era quem? Quem? Não vou nem falar nada. Só vou... Sobre o último dia do evento de 2009, houve aquela última performance no show de encerramento, que foi o ataque e morte ao Palhaço Branco. Dentro da história, como que a trama chegou a esse ponto? O personagem foi traído ou ele era o maior vilão? Poderia explicar isso pra gente? Bom, vocês querem saber então o que aconteceu e como foi feito e como foi produzido o último dia da Hora do Horror de 2009. Muito bem. Eu e mais umas 12 pessoas lideramos o motim para que a gente pudesse mudar o encerramento da Hora do Horror de 2009. Conversamos com a diretoria, conversamos que na época era um outro diretor do parque, conversamos com a produtora e aí eles falaram assim: manda a proposta. Ensaiamos 10 dias, que nós ensaiávamos antes do almoço e depois do almoço, mas sem mudar a música, sem mudar a coreografia. Era só pra ser diferente mesmo. E conseguimos. Prós e contras. Quais eram os lados bons e ruins em interpretar o Demont? A única coisa que eu tenho a reclamar é que na época eu não queria falar que era eu que fazia o palhaço. Descobriram até meu endereço. Você acredita? Aí eu vou falar o quê? Dar um tapa na cara? Não posso.
Sobre imprevistos, houve algum acontecimento inusitado, engraçado, crítico ou emocionante que te exigiu um jogo de cintura para continuar a performance? Na abertura, quando eu entro, eu venho interpretando uma música, né, dublando uma música, e aí eu dou uma pirueta e aí eu tenho que ajoelhar no centro do palco. Essa era a marcação. Eram 8 passos, pirueta e ajoelhar. Eu dei os 6 passos, dei a pirueta e ajoelhei. Ajoelhei em cima de um prego. Pá! O prego entrou assim, ó, vrum, no joelho. Eu acho que ainda tem esse vídeo. Eu ajoelho e faço assim, ó. E continuei. O joelho sangrando, inchando, né, misturando com mel e corante vermelho, né? Não podia se fazer nada e continuei a fazer o serviço da noite. Em uma postagem antiga, fala que você, como Demont, ganhou o prêmio de melhor ator de rua e melhor figurino. Você pode explicar isso pra gente? Acontecia algum tipo de Oscar da Hora do Horror só pros atores? Se sim, sempre acontecia? No final de cada temporada da Hora do Horror, na época, havia-se a festa da Hora do Horror. E lá em 2009 eu fui premiado como melhor ator de rua, melhor figurino e melhor maquiagem. Era uma festa, era uma confraternização, né, entre os colegas, os amigos de trabalho, o pessoal do parque, alguns outros convidados, e ali rolavam comes e bebes, a premiação, era somente uma comemoração mesmo. Aproveitando que falamos de figurino, tem alguma coisa do personagem que ficou com você como recordação? Se não, tinha alguma coisa do personagem que você queria ter ficado? Não. Não ficou... Do figurino não ficou nada comigo. Somente lembranças e as fotos, né? O cartaz aqui, a foto do figurino, e também ali em cima tem a foto que eu cortei lá do banner da entrada do parque. Não façam isso, tá? Acompanhando o personagem desde a divulgação, a gente via que o Demont teve diferentes cabelos. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Aquela peruca tradicional do comercial, outra peruca longa nos primeiros dias do evento e depois uma volumosa e arrepiada. Além da maquiagem e tecidos pendurados nos braços mudarem um pouco também. Por que isso acontecia com o visual dele? Ainda estava sendo definido ou foram adaptações de última hora? Na verdade foi exatamente isso, estava sendo uma adaptação. Foi definido X, que o cabelo ia ser mais armado, depois a diretoria quis mudar para ver o visual diferente de um palhaço, de um outro palhaço, mas com cabelo liso, e voltaram com o cabelo antigo, que era o mais armado, que é o... tá aí, ó. Né? É isso. Fale um pouco sobre sua interação com o Dudu Robadell. Tem algum recado pra ele? Quando eu entrei no parque, né, para trabalhar no parque, eu não tinha tanto contato com o Dudu, né? Porque eu não tinha. A gente ainda não se conhecia. E aí foi praticamente metade de 2008 pra frente que a gente começou a solidificar a nossa amizade. Né? Nosso respeito, a admiração mútua do nosso trabalho, do nosso pessoal. A gente se encontra, não tem como um não zoar o outro, não tem como. Desce a quinta série. O dia que ele levou a primeira vez a bexiga, eu consegui um prego ali perto do palco, mas eu acho que não era o prego que furou meu joelho. Será que foi? Não. Eu achei um prego ali e coloquei embaixo da minha manga. Ele ia fazer uma performance com a bexiga. Ali, não sei o que. A gente vai pra frente, eu e o Dudu, ele levanta a bexiga. Não era pra estourar a bexiga, eu estourei a bexiga. Ele não sabia o que fazer. Eu comecei a rir muito, ele começou a rir também. Dali pra frente, eu estourava as bexigas e sempre tinha alguma coisa. Ou era confete, ou era farinha, ou era areia que tinha na bexiga. Ele colocava coisa dentro da bexiga, velho. Du,
Só tenho que agradecer pela confiança, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Obrigado por ter caminhado comigo nessa história, dessa minha história, dessa parte da minha história de vida, de carreira. Obrigado, meu irmão. Eu te desejo todo sucesso, todo amor, toda a paz do mundo pra você e pra sua família, tá bom? Obrigado, Du. Gratidão. Sobre os novos atores do Demont, já tivemos 2 que fizeram em 2016 e 2021, agora em 2025 está vindo mais um e quiçá mais alguém pode interpretar novamente no futuro. Como o ator original, como o cara que trouxe essa cativação do público para o personagem, que recado você daria para os novos artistas que irão assumir esse papel? Bom, o recado que eu tenho para os novos artistas, os novos atores, ou até mesmo lanço esse desafio pro Parque, para a próxima atriz que for interpretar o Demont, é que se joga, velho, vai que vai, não tem essa de ficar, porque o Lucas já foi, a minha época tá aqui, ó, a minha época já foi em 2009, tá aqui, como eu digo, deixamos eu e a outra equipe, esse personagem, como os outros personagens, pra vocês aí se divertirem, pra vocês se jogarem. Não esquenta a cabeça porque vão falar que fulano, que Beltrano fazia assim, o fulano também. Não, se joga. Esse palhaço aqui não é meu. Tá, é meu, é seu, é do fulano, é do Beltrano, do Pedro, da Maria. Mas se você for interpretar ele, interprete da sua forma. Crie o seu Demont. Isso te faz ser original, te faz ser verdadeiro, te faz ser ainda mais assustador ou assustadora. Você interpretaria o personagem novamente, nem que fosse só por uma noite para matar a saudade dos fãs? E sem pregos dessa vez. É claro. Óbvio. Agora, da sua preferência, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o entrevistador e para os fãs? Eu não tenho não, cara. Eu acho que eu não tenho pergunta, mas eu só quero agradecer mesmo pelo carinho que vocês sempre tiveram pelo personagem, pelo respeito que vocês sempre tiveram com a minha pessoa. Só mesmo gratidão, cara. Só gratidão mesmo. Pergunta? Não, tem pergunta, tem várias perguntas, né? Mas meu advogado tá falando pra eu não... Deixa quieto. Poderia chamar o seu Demont original aqui para dar um recado para os fãs dele? Em outras palavras, você poderia mandar uma mensagem enquanto interpreta o personagem mais uma vez? Gostaria de agradecer o convite do Rafael por ter me convocado para responder as perguntas sobre o Demont. Agradecer a você aí que até hoje tem respeito, carinho pelo personagem, pela minha pessoa. Muito obrigado, gratidão a você. E desejo a todos vocês que estão assistindo muito sucesso, muita paz, muita união, muito amor. Valeu, gente. Obrigado.